Olá, gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade aos assuntos relacionados à asma. Ver um pouquinho o que é a asma e o porquê que ela apresenta os sintomas clássicos, como tosse, falta de ar e chiado no peito. Bom, já foi conversado num vídeo anterior que a asma é uma doença crônica inflamatória das vias aéreas inferiores, ou seja, dentro da nossa caixa torácica, as vias aéreas inferiores, mais especificamente falando dos brônquios e os bronquíolos, certo? Então ocorre um processo inflamatório nessas vias aéreas, dificultando a passagem do ar. A asma é uma doença complexa e multifacetada. O que isso quer nos dizer? Que ela faz uma interação dos fatores genéticos com fatores ambientais, emocionais e também biológicos. Então, ela se apresenta de forma diferente em pessoas diferentes. Por exemplo, eu sou muito reativa com ácaro, né, com a poeira domiciliar, mas eu não tenho reatividade a pelo de animais. Mas para muitas pessoas, o contato com esses animais faz desencadear os sintomas clássicos, né, da asma. Então é importante o conhecimento da doença e o autoconhecimento para entender quais são os gatilhos que faz com que você manifeste uma crise asmática, certo? E o porquê da falta de ar? Pessoas, quando nós manifestamos, eu digo nós, porque eu também tenho asma, né? Como eu comentei diversas vezes aqui no canal com vocês. Quando a pessoa tem aqueles sintomas clássicos da asma, que é falta de ar, chiado no peito e tosse, ela entrou em contato com o alergênico. Só que a pessoa que tem asma, ela tem uma hiperresponsividade dos brônquios, ou seja, os brônquios são muito mais sensíveis, mas são muito mais sensíveis mesmo. Então, quando a gente entra em contato com os nossos gatilhos, por exemplo, que eu comentei com vocês, o ácaro, para mim, mudanças climáticas, o pólen, faz com que o meu organismo entenda que está acontecendo alguma agressão. Então, ele tenta proteger os nossos pulmões. E como que ele faz isso? De duas formas. A primeira forma, então, do nosso organismo tentar proteger o nosso pulmão é fazendo broncoconstrição, ou seja, os nossos brônquios vão ficando estreitos, fazendo com que haja dificuldade respiratória por conta da passagem do ar, né, que fica limitado. A segunda forma é gerando um processo inflamatório no local. Então, ali há uma produção de muco, né, para que a gente possa expelir, botar para fora os alergênicos antes que eles cheguem no nosso pulmão. Então, imagine você esse duplo desafio, né? A passagem do ar estreita por conta da broncoconstrição, né? Literalmente, os nossos brônquios, o calibre deles diminui e há um processo inflamatório com produção de muco ali, dificultando mais ainda a passagem de ar. Então, gente, começou a manifestar os sintomas da asma, não normalize e não banalize, certo? Porque, infelizmente, a asma não tratada pode sim gerar sérias consequências e, infelizmente, até ser fatal, né? A gente sabe que hoje, no Brasil, uma pessoa a cada 4 horas morre por conta da asma. Nesse cenário de defesa que a asma coloca o nosso organismo a tentar se defender, né, dessas possíveis agressões, o corpo dá sinais. Então, não normalize, não banalize viver com sintomas da asma. Mesmo que você tenha asma leve, muitas vezes a asma se manifesta lá na infância e a gente vai tendo a crença, né, de dizer assim, não, eu não posso fazer isso porque eu tenho asma, não, eu tô respirando dessa forma porque eu tenho asma, e vai vivendo assim. Então, não normalize, busque atendimento médico, busque tratar, entender, saber assim, quando que eu sinto? Quanto tempo eu sinto isso? E o que eu estava fazendo, né? No momento que eu tive esses sintomas, né? De tosse, falta de ar, chiado no peito, né? É importante
importante o conhecimento da doença, mas é tão importante quanto é se conhecer, certo? É dessa forma, né, que a doença deixa de ser invisível, né? Porque muitas vezes a gente acha que a asma é uma doença invisível. Mas quando a gente conhece a doença e tem esse autoconhecimento, a gente sabe até onde a gente pode e não pode ir e quais são os gatilhos.